Olá a todos, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um tarô terapêutico. Aqui a gente vai falar sobre o mês, então o mês de junho de 2024. Vamos ter uma previsão e orientação para esse mês, que já começa, agora. E vamos saber, através da escolha da sua carta, qual é a afinidade que você tem com cada carta aqui que eu vou trazer logo mais. E aí você vai fazer a sua escolha, tá? Para saber qual é a sua orientação para esse mês de junho, tá bem? Então eu vou começar trazendo a carta que é o arcano principal do mês de junho. Então eu vou falar um pouco sobre a energia de junho e depois eu vou apresentar as cartas que você vai fazer a sua escolha e aí saber qual mensagem tem aí para o seu mês de junho, tá bem? Somando a data do mês, então, mês 6 de 2024, a gente tem aí o número 14, né? E o número 14 é o número que está associado aí nos arcanos do tarô com a carta da temperança, tá? Então, se você somar aí 6 e 2024, que é o ano, você vai ter o número 14, que é a carta da temperança. Então, esse mês de junho, com a carta da temperança, ele é um mês que está sendo um mês positivo, né? Tem um aspecto de um processo que não vai ser que os resultados que a gente espera, né? Que aquilo que a gente quer realizar não vai ser algo assim imediato, né? Não vai ser algo assim que a gente perceba com um processo assim tão rápido, né? Então tem esse aspecto assim de um processo acontecendo durante o mês de junho e que as coisas vão ter um bom resultado, mas que são um pouco mais demoradas para acontecer, tá? Então você vai sentir como se o mês ele se arrastasse mais, né? E como se as situações fossem um pouco mais demoradas, são como se eu tivesse que passar por um processo maior para que eu pudesse ter um resultado aí satisfatório, né? Mas que é aquilo que a gente quer realizar, aquilo que a gente quer conquistar, vão ter bons resultados, mas precisa ter esse processo acontecendo, inclusive um processo assim de preparação. Então eu tenho que me preparar melhor, eu tenho que ter melhores hábitos, eu tenho que me esforçar mais no sentido de me lapidar para que eu possa alcançar, né, o resultado que eu gostaria de alcançar para esse mês, tá? Então, a carta da temperança vem trazendo, indicando que o caminho para os resultados precisa de um processo interno de lapidação, de introspecção também, de você procurar melhorar aquilo que você percebe como uma dificuldade, como um aspecto que precisa ser melhorado, tá bem? Aqui também é uma carta que traz o aspecto da espiritualidade. Então, tem um processo aí que é importante também a nível espiritual, né? Do seu ser, do seu espírito, para que esse desenvolvimento, né, aconteça nesse mês e você possa ter aí um aspecto aí de um desenvolvimento espiritual acontecendo também, tá bom? E agora eu vou te apresentar as cartas e aí você vai fazer a sua escolha. Se você
quer o grupo 1, 2 ou 3, né? Então, você vai escolher entre esses 3 grupos qual que é a carta que está trazendo as respostas aí para o seu mês de junho, tá bem? Então, eu tenho uma carta aqui, que é a carta do Oráculo dos Anjos com o Arcanjo Rafael. Então, essa é a carta do grupo 1. Se você sente que é a sua escolha, então o grupo 1 vai trazer as informações para o seu mês de junho, tá bem? Então, Arcanjo Rafael para o grupo 1. O grupo 2 é o Anjo da Liberdade. Então, sinta aí no seu coração se você tem essa carta aqui como orientação para você. Se tiver, então é o grupo 2, as informações para você, tá? E no grupo 3, a gente tem o Anjo do Ser, tá? Então, sente aí se é o grupo 3, se essa carta vai trazer as informações aí que você precisa, tá bem? Se você quiser pausar o vídeo, perceber mais, assim, o que você sente, como você tem uma afinidade, qual é a carta que realmente está fazendo sentido para você, né? Sem buscar muito um significado, mas um sentir, perceber se o que está vindo para você aqui dessas cartas está trazendo uma conexão aí, tá bem? Então, eu vou começar pelo grupo 1. Primeiro você faz a sua escolha, depois você continua o vídeo e aí você segue aquilo que você escolheu para você, tá bem? Então, eu vou começar pelo grupo 1, que é o Arcanjo Rafael. Então, quem escolheu o grupo 1, vou trazer as informações agora, tá bem? Vamos lá. Grupo 1, quem escolheu o Arcanjo Rafael. Vamos trazer as orientações para o mês de junho. Começar aqui pelos arcanos principais, né? Então, assim, sai uma carta que eu vou mostrar para você, que é a carta da sacerdotisa, tá? Quem tá no grupo 1. É uma carta que fala mais de introspecção, né? É um mês que você tende a voltar mais para dentro de você, buscar refletir mais os acontecimentos, as situações. É um caminho que você está buscando muito uma sabedoria, né? Então você vem analisar as questões de uma forma mais profunda, né? E buscando ter sabedoria para você poder tomar as decisões que você quer, para você atuar na sua vida de maneira que te traga, resultados melhores, tá bem? Então é o momento em que você vai em busca de conhecimento, de ter recursos internos que vão te favorecer para esse mês. Que você saiba qual decisão tomar, para que você tenha sabedoria para lidar com pessoas e situações que estão à sua volta, bem? Então, é um mês de mais reflexão para você, é um mês que você busca uma introspecção maior para poder você alcançar
esses recursos, tá? É um mês que fala também de alguma recompensa financeira, né, material. Então, pode ser que você tenha alguém que te apoie financeiramente ou alguém que te retribua financeiramente por algo que você fez, né? Pode falar também que existe algo inesperado de você receber um valor, né, uma contribuição. Isso aqui pode falar de você fazendo isso para uma outra pessoa. Então, de repente, é você a contribuir, a trazer esse apoio, essa ajuda, né, na questão financeira, material. Mas aqui é uma carta que dá bons indícios, assim, de recebimento, né? Um recebimento que é muitas vezes inesperado. Então, eu não espero um aumento ou que alguém venha me trazer esse recurso e aí você tem o apoio de alguém nesse momento. Aqui tem um momento também ligado a aspectos de conflito. Então, ou eu sinto que o mês ele está muito conflituoso para mim, ou eu sinto que eu estou numa luta constante, assim, relacionada a alguma área da minha vida, né? Então, vai ser um mês que você percebe mais esse conflito, mais esse aspecto que eu tenho que lutar, né? Ou algo que eu queira conquistar, mas para mim isso está sendo um conflito, né? E isso você acaba sentindo, né? Talvez até mesmo na questão emocional, né? De você se sentir ansioso, né? Preocupado. Então tem esse aspecto aqui que você tem uma dificuldade a lidar, mas que sente que precisa conquistar, precisa lutar para conseguir, né? O Pajem de Copas vem falando que esse mês é importante que você olhe mais para você, né? Aqui tem uma busca de você reconhecer quais são as suas necessidades, né? O que está causando para você talvez aí uma baixa autoestima, né? Um sentimento de que você não é valorizado, de que você muitas vezes está fazendo mais pelos outros, está mais buscando correr pelos outros do que por você mesmo, né? Do que olhar para as suas necessidades, as suas vontades, ou até mesmo para aquilo que você precisa cuidar em você, tá? Então é uma carta que fala desse olhar para si mesmo, para sua autoestima, pelo amor próprio. É preciso ficar mais tempo sozinho, né? Inclusive a carta da sacerdotisa lá no começo está falando dessa busca de reflexão, de você buscar mais essa introspecção, né? Então é uma carta que fala dessa busca de si mesmo para esse mês de junho. Aqui você também tem uma carta importante, que é o Rei de Paus, e aqui fala de um aspecto de liderança. Então você precisa confiar na sua liderança, né? Em ter mais atitudes, em se colocar mais na vida, de forma que você possa
encontrar soluções, se colocar à disposição para até resolver problemas assim que vão te trazer uma recompensa, né, no sentido de você estar a serviço para ajudar, para apoiar, né, e aquilo vai te trazer um reconhecimento, né. Então, é de você tomar a frente para resolver as coisas que você tem, de ter uma postura mais dessa liderança, né? De você colocar o seu poder, né? A sua capacidade, né? Então tem um aspecto aqui de você ter esse lado aí, né? Que é esse lado da liderança, dessa autoridade, dessa firmeza para lidar com as questões que você tem. E o 4 de paus pode falar que é um mês que você vai talvez aí passar por uma mudança, né? Então é um mês que vai te preparar para um novo nível, né? Para novas oportunidades, para novos caminhos, novas jornadas, tá? Então você começa a se preparar para que isso aconteça. Não é um mês ainda que isso vai acontecer, mas é um mês de preparação. Pode ser aí um novo trabalho, pode ser um novo relacionamento, pode ser que esse relacionamento esteja trazendo mudanças, né? São mudanças importantes. Então tem um aspecto assim de sair já de uma etapa que eu vivi até aqui, que foi uma etapa importante, que tiveram desafios, eu superei, mas agora eu vou aí para uma nova direção, tá bem? Então essas são as cartas que saem para você no mês de junho. Eu vou complementar com outras informações, né? Então vamos tirar mais cartas. Vamos ver aqui o que tem de orientação a mais, né? Para você do grupo 1, tá? Então vamos olhar. Então vamos lá. Sai mais orientações aqui para você. A carta da vocação. Pode ser um mês que você vai conseguir identificar aí quais são os seus dons e talentos, né? Então, aquilo que você sabe fazer bem, aquilo que você tem habilidade, talvez você consiga perceber mais facilmente qual é a sua vocação, né? E também é uma carta que fala que resultados aí importantes para você podem vir por meio daquilo que você sabe fazer bem, né? Por aquilo que às vezes é um hobby, né? Não é algo que você realmente exerça como um trabalho, como uma profissão, mas que vai te orientar para você ter resultados melhores. Então é importante você dar essa importância aqui, né?
essa atenção para aquilo que você sabe fazer bem, para aquilo que é a sua vocação, talvez para aquilo que ficou perdido lá atrás, que você acha que não tinha chances de resgatar, né? Então é importante você dar uma atenção para aquilo que é um dom, um talento, algo que você sente essa habilidade, né, essa facilidade em realizar, em fazer, né? E aí mostra que você tem muita oportunidade de crescimento esse mês, tá? Então, focando nesses talentos, nessas habilidades, você vai expandir cada vez mais, né? E é um mês que vai te trazer esse crescimento, vai te trazer resultados assim melhores para o futuro, né? Mas aqui precisa ter esse primeiro passo. Então, quando eu me permito, né, me expressar, né, livremente, trazer aquilo que sou, então os resultados eles tendem a ser aí resultados melhores para o seu futuro. A carta de câncer fala de um cuidado. Então, é a segunda carta que está falando de cuidado, né? A gente falou da carta anterior, que é a carta do Pajem de Copas, mostrando esse olhar para você, né? De fortalecer a sua autoestima, de olhar para as suas necessidades, né? E aqui, novamente, está pedindo que você olhe para você, para suas emoções, para os seus sentimentos, que você busque um cuidado maior com você mesmo, tá? Busque aquilo que você percebe como uma dificuldade, como um problema que você tem, que está sendo difícil, de repente buscar uma ajuda profissional, né? Terapêutico, algo que possa te ajudar a lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos, de uma forma que você possa lidar com tudo isso com mais saúde, né? De uma forma mais saudável. A carta de doação, ela pede muito que a gente tenha esse lado do doador, né? De você contribuir mais com as pessoas, ter mais esse lado mais disponível, tá? Mas também é uma carta que vem falando de você olhar com cuidado para isso. Então, pode ser que seja o contrário, né? Você esteja se doando muito, fazendo muito, e aí esse mês você precisa ter um cuidado maior para o quanto você pode estar desequilibrado assim nesse aspecto, né? Então, como eu vou me doar de forma que eu não me sinta sugado, né? De forma que eu não me sinta que estão tirando as minhas forças, né? Então, isso é importante você considerar nesse mês de junho. E por último, a carta que a gente escolheu lá no começo, né? Que é o Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael é um arcanjo que vem falar da cura, também vem falar de doenças, então doenças nos mais diversos aspectos, né? Podem ser físico, pode ser emocional, pode ser espiritual. E é um arcanjo que vem trazer, né, para você esse cuidado também, né? Mais uma vez é uma carta que está falando de cuidado. Então, cuidado com as suas emoções, com os seus sentimentos, cuidado com a sua saúde, que pode falar mesmo da saúde física. Então, buscar mais médicos, consultas, exames, né? Para você poder cuidar bem de você, tá?
buscar olhar também as suas emoções, sentimentos, buscar um tratamento para aspectos assim que têm sido pesados e difíceis para você lidar. Então, é um arcanjo que vem te apoiar na sua saúde como um todo, tá bem? Bom, espero que tenha te ajudado aí, né, nessa orientação para o mês. E aí a gente vai trazer o próximo grupo agora, que é o grupo 2, para quem escolheu a carta do grupo 2, que é o Anjo da Liberdade, tá? Então, quem escolheu o Anjo da Liberdade, o grupo 2, vamos agora para as orientações aqui para você, tá bem? Vamos lá. Grupo 2. O que tem aí para você nesse mês de junho, né? Vamos ver. Grupo 2. Aqui vem a carta da Lua. Então, esse mês de junho, você pode sentir uma certa instabilidade, né? E aqui é uma instabilidade muito mais no sentido assim das emoções. Então eu percebo que meu humor vai variar muito durante esse mês. Eu vou ter muitas dúvidas, posso ter um sentimento assim de ansiedade, de angústia, né? Por conta dessa instabilidade que eu estou sentindo. Pode ser um mês assim que vem assim um aspecto muito de uma incerteza. Eu não sei muito bem que direção tomar, né? Eu não sei se eu estou fazendo uma boa escolha, se eu estou tomando boas decisões. Então, tem esse aspecto assim que vem da Lua que eu não me sinto, né, confortável emocionalmente, né, com as questões que estão me surgindo, aparecendo e que está me gerando, né, esses conflitos emocionais também. Mas a gente vai ver outras cartas e ver o que traz mais de orientação, né, daquilo que está vindo para o mês de junho aí também. Vamos olhar aqui. Vamos lá. Carta 2 de Paus é uma carta que fala de um processo de decisão, né? Um momento em que eu procuro buscar conhecimento, buscar entender sobre algo, e aí eu vou buscar tomar uma direção depois dessa decisão que eu faço, tá? Mas aqui pode falar assim, eu decidi e não decidi, né? Então muitas vezes eu tô aqui parado, né? Eu ainda não fui realmente nessa direção que eu quero, ou daquilo que eu vi como uma decisão, né? Ou uma mudança que eu precisava fazer, tá?
Então eu fico muitas vezes sem nenhum tipo de ação, né? Então, mês de junho pode falar isso para você, né? Você até sabe a decisão que você tem que tomar, você até sabe que precisa mudar algum aspecto aqui, mas aí você tem todo esse conhecimento, sabe sobre isso, mas não vai realmente tomar uma ação efetiva. Então, você pode se ver nessa situação aqui nesse mês, tá bem? A carta 9 de ouros, ela é uma carta positiva, né? Aqui falando de reconhecimento, pode ser um mês em que você se sinta mais valorizado, mais reconhecido. Então as pessoas vão te olhar assim como alguém que, que tem capacidades, que tem habilidades, né? A pessoa olha para você e percebe esse valor que é muito importante, né? Aqui pode falar no caso do aspecto do trabalho, né? Daquilo que você está realizando. E aí é um mês que é mais favorável para você, porque as pessoas estão reconhecendo esse valor em você, tá? E também você percebe que você tem essa valorização. Então você se coloca, né, no seu trabalho, com mais esse sentimento de reconhecimento por aquilo que você faz. Seis de paus fala que você tem uma grande oportunidade de conquista nesse mês. Então você pode conquistar aí algo que você já vem lutando, algo que você já estava aí há um tempo, né, batalhando para ter isso. Então é um mês que vai te trazer resultados. Talvez não seja ainda o resultado tão esperado, mas vai ser um resultado aí importante, tá? Então é um mês que vai te trazer essa conquista aqui e, né, todo o esforço que você teve aí durante o ano é um mês que vai trazer um importante resultado para você. E o oito de espadas, ele está muito conectado com a carta que a gente trouxe lá do arcano principal da lua, tá? Tá falando aí de um sentimento, de uma ansiedade, de um medo. Então, eu tenho que tomar alguma decisão, eu tenho que fazer algum movimento, né? E aqui a carta do oito de espadas está falando desse medo de agir, né? Eu não tenho, eu tô ali diante de uma situação que eu não tenho saída, né? Parece assim que eu não tenho saída. E eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço porque eu tenho medo das consequências, né? Então eu fico muito nessa energia do medo, né? Da ansiedade. É medo de tomar a decisão e saber que as consequências vão ser ruins, né? E isso eu estou muito paralisado, né? Estou muito angustiada com essa situação. Já o três de copas é uma carta que fala de um aspecto de celebração, né? Aqui a gente está até falando de conquista anteriormente, né? Na carta seis de paus. Então tem algo que eu vou comemorar, né? Que eu vou me sentir mais pleno, né? Mais feliz, inclusive, né? Com aquilo que eu estou realizando, conquistando, né? Então pode ser um mês de celebração, de comemoração, né? Então pode ser mesmo mês de festas, comemorações, algo que vai me trazer esse sentido de felicidade, né? Pode falar de um relacionamento aqui que
um possível casamento ou uma união, né? Que vai me trazer essa celebração, tá? Então, pode estar relacionado a esse campo mesmo de afetivo, né? Sentimental, ou de algo que eu estou me sentindo feliz e estou, né? Comemorando pelos resultados que eu tive. Vamos ver outras cartas também, né? Complementando o que saiu para você. Então, vamos ver. Mais informações, né? Aqui também sai para você um olhar para a sua vocação, os seus talentos, para as suas habilidades, né? Então, um mês que você pode olhar para isso, né? Então, como eu vou buscar esses talentos que eu tenho, se eu ainda não reconheci até agora, como que eu posso despertar talvez uma vocação, uma habilidade, um talento que eu tinha e que hoje eu não tenho mais essa esse hábito, né? Isso como algo que eu faço e que gosto, tá? Então, tem esse contato aqui com a sua vocação, com o seu dom, com o seu talento, tá? É um mês também que você vai precisar confiar muito na sua intuição. Então, quem vai te trazer as respostas, né? Realmente o que você precisa, então aquilo que você, o direcionamento que você precisa tomar, as dúvidas que você tem, você precisa confiar muito no sentir, tá? Então é nesse sentimento, assim, isso realmente é bom para mim, eu tenho que ir nessa direção, vai ser favorável, será que as coisas vão dar certo realmente? Então tudo isso você precisa confiar na sua intuição, é ela que vai te trazer o direcionamento necessário nesse mês, tá? É algo que você precisa realmente acessar, se conectar, buscar um processo de conexão, assim, talvez através de meditações, algo que vai facilitar o desenvolvimento da sua intuição, tá bem? A carta de Libra, falando de equilíbrio, é uma carta que também vem falar sobre como você pode, talvez, aí pesar as coisas, né? Ter uma avaliação mais criteriosa, né? De você procurar colocar aí, saber medir bem, né? As situações, as pessoas, aquilo que você vai perceber como favorável ou não, né? Então, de repente, eu penso que isso que eu vou fazer vai ser algo ruim, né? Então, vem automaticamente aquela coisa do ruim. Mas aí, se eu olhar bem, né, para um futuro próximo, para daqui a um tempo,
na verdade, isso que eu tô achando que é ruim vai ser muito bom, né? E aí eu coloco isso na balança, né? Eu consigo avaliar que isso aqui para o momento vai me apoiar lá no futuro, tá? Então eu posso considerar isso, né? Então tem esse aspecto aqui de uma avaliação, né? De medir as coisas de uma forma que você possa entender melhor os resultados e não ficar perdido só nas emoções e naquilo que se apresenta atualmente, né? Que não é fácil, que você não vê como uma solução, mas que futuramente vai ser um bom resultado. E a carta do diamante é uma carta que fala de um processo de lapidação. Então, mês de junho, ele faz com que você olhe para aquilo que você precisa melhorar em você. Então, se é alguma habilidade, né, se tem a ver com o meu campo do trabalho, por exemplo, de repente eu vou precisar me aprofundar no conhecimento que eu tenho, fazer cursos pode ser algo importante, né? Ou dominar melhor a técnica que eu sei, né? Então tem esse processo de lapidação, né? Fazer algo melhor, repetidas vezes, para que eu possa me aperfeiçoar, tá? Então tem esse aspecto, eu vou estar nesse processo de melhoria contínua, né? De me aperfeiçoar e melhorar cada vez mais aquilo que eu sei ou quem eu sou realmente, né? De repente eu olho para mim, percebo que eu tenho atitudes e comportamentos que são desafiadores, né? E aí eu vou buscar me melhorar, né? Melhorar esse comportamento que eu tenho. Então, essa carta fala desse aspecto de melhoria, tá bem? E por último, é a carta que foi escolhida, que é o Anjo da Liberdade. É uma carta que te fala o seguinte, né? Então, o que te tira a liberdade, né? Quais são as pessoas, situações envolvidas aí na sua vida que estão de alguma forma te prendendo para você ir mais longe, para você ter as conquistas que você quer ter. Então, de repente, eu me sinto preso ao passado, ou alguma pessoa que esteve na minha vida, ou alguma pessoa que está presente, né, que tem uma relação, um vínculo muito forte comigo, mas que eu percebo que tem muitas vezes um aspecto de um aprisionamento, né? Eu sinto que eu não consigo ir adiante por causa dessa situação, dessa pessoa, tá? Então, essa conexão com essa liberdade, com o anjo da liberdade, vai te trazer esses recursos para você saber lidar com isso e como você ir se soltando, né, dessas amarras para você poder seguir em frente aí, né, na sua vida, tá bem? E agora a gente vai falar do último grupo, que é o grupo 3, né? Quem escolheu a carta O Anjo do Ser, tá bem? Então vamos agora para o grupo 3, que a gente tem de orientação aí para o grupo 3, tá? Tá, então vamos lá.
Primeiro veio uma carta, mas depois eu percebi que era outra, né? Então, grupo 3, a gente traz uma energia aqui do arcano enforcado, né? Então, tem um aspecto assim de uma dificuldade esse mês, né? Eu percebo muitas vezes, quem traz esse arcano do enforcado, né? Percebe muitas vezes que parece que as coisas não têm uma solução, né? Parece que também a pessoa não consegue tomar nenhuma ação que vai ser favorável. É como realmente se sentisse assim, um enforcado, né? Pessoa que não tem nenhuma possibilidade de fazer alguma coisa que vá trazer resultados diferentes para ela. Então entra numa energia aqui, né, que muitas vezes é algo da própria mente, né? A pessoa acredita que ela não dá conta, a pessoa acha que essa situação não vai se resolver, ou que as coisas não vão melhorar, também. Então isso tem a ver muito com uma mente aí, dentro desse aspecto assim negativo, pessimista, né? Também do vitimismo, tá? Então tem essa energia aqui desse arcano para o mês de junho. Vamos ver o que traz mais de orientação. Ok. 7 de paus, né? Aqui mostra que você muitas vezes está se sentindo assim, num conflito, né? Que é uma coisa constante e que muitas vezes você tem que se defender, né? Constantemente de pessoas ou de opiniões de outras pessoas. Então, você tem algo que você acredita, que você quer muitas vezes conquistar, desenvolver, né? Mas aí você sente que as pessoas se colocam contra aquilo que você quer realizar, né? E aí você se sente constantemente nessa luta, né? Numa briga ou numa competição, né? Tentando mostrar que o que você acredita é importante, vai trazer resultados, é algo que você acredita, principalmente, né? Então você está nessa energia desse conflito, dessa competição, né? E dessa necessidade de se defender, tá? Então é importante você olhar a sua situação atual, perceber aonde que está esse aspecto aqui na sua vida, tá bem? O Pajem de Copas é uma carta que vem falar, né, de você olhar para você, olhar para sua autoestima, o quanto você vem se valorizando realmente, o quanto você vem se considerando, tá? Então, muitas vezes a gente está nesse conflito porque internamente eu na verdade nem sinto realmente que aquilo que eu quero é realmente algo importante, né? Porque eu não estou me considerando alguém importante, né? Eu não estou
me validando, eu não estou me considerando. E aí, sempre que alguém se coloca contra aquilo que eu acredito, né, que eu trago como uma verdade, eu me sinto fraco, né? Eu sinto como se aquela pessoa tivesse uma verdade, né? E aquilo me afetasse profundamente, tá? Então, olhar para sua autoestima, olhar para o quanto você realmente acredita, valoriza o que você faz, o que você quer, tá? Então, é importante focar nisso aqui durante o mês de junho, né? Olhar para você mesmo e considerar suas necessidades, né? Considerar aquilo que você pensa, aquilo que você acredita. Rei de Ouros traz um aspecto assim, ou de alguém que aparece para você, ou você mesmo com esses recursos assim, que você vai atrair na sua vida mais prosperidade, mais crescimento, mais oportunidades. Então aqui é uma carta que fala muito de alguém com muita sorte, né? Nesse aspecto de aspecto material, aspecto financeiro, né? Então é uma pessoa que tem uma energia de atração, né? Consegue atrair oportunidades, consegue atrair empreendimentos, projetos que vão trazer um crescimento cada vez maior, tá? Então pode ser que alguém esteja na sua vida e te traga isso, né, que é uma possibilidade para você, ou pode ser que você, né, comece a ter esse desenvolvimento e aí esse mês está te trazendo essa possibilidade de sorte, né, de você enxergar as oportunidades, enxergar as possibilidades e aí você ter esse crescimento, tá? Mas como saiu anteriormente a carta do enforcado, né, que, que você se sente preso, então é algo que você precisa olhar. Muitas vezes é pro teu negativismo, né? É o quanto a tua mente está negativa, o quanto você está preso, muitas vezes em coisas que aconteceram no passado, e que te trouxeram situações ruins, tá? E aí você não consegue desapegar disso, tá bem? Mas aqui tem uma boa energia nesse campo material financeiro, tá bem? Dois de espadas tá falando de um conflito, né? Tá falando que você muitas vezes está diante ou de duas pessoas ou de duas questões aí e que você está com medo de tomar alguma decisão por conta desse conflito, né? E aí você se vê paralisado, né? Com medo, você se vê angustiado, você olha para essa situação e a única coisa que você consegue entender disso é que isso vai trazer uma consequência muito ruim, né? Uma separação, um término, um rompimento, assim, drástico, né? Então você fica muito com medo disso acontecer, tá? E aí você não consegue decidir algo, né? Não consegue realmente tomar as ações aqui por conta desse medo. E a carta 6 de ouros tá falando também que você pode ter aí um favorecimento, né, aumento de ganhos, ou alguém que vem te apoiar na questão material, financeira, né? Então, pode ser que tenha alguma figura aí de autoridade, um chefe ou alguém que olha para você e, e vai te dar esse apoio necessário no momento, tá? E aí faz esse movimento, né? Te trazendo aí
uma recompensa, um valor que vai ser importante para esse mês, né, de junho. E vamos ver as outras cartas de orientação, né? Aqui é um mês que tá te levando a bons resultados, né? Então é importante você parar para observar isso, né? Então, ainda que tenha essa energia do enforcado, muitas coisas boas aí tem para acontecer e precisa você aproveitar mais essas oportunidades, tá? Então pode vir alguém aí te dando uma oportunidade boa, né? Alguém aí com uma autoridade, alguém que tenha mais recursos, né? Para te apoiar no seu desenvolvimento, tá bem? Vamos olhar mais uma orientação. E novamente vem uma carta falando, né, sobre esse aspecto material, financeiro. Então, a casa do tangível é uma carta que fala que esse mês de junho está focado nessa questão das suas finanças, né, dos seus bens. Então, é importante você olhar, né, para isso aqui. Como que está a sua questão financeira, como que você está em relação a essa situação, quais são os movimentos que você está fazendo, o que você não está fazendo, né? Então, lá na carta do enforcado, né? Aquilo que eu acho que eu não vou dar conta, aquilo que eu sinto que não tem solução também. Então, é a carta aqui que fala desse olhar para esse aspecto financeiro, material. E a carta aqui da metamorfose fala que você está precisando assim de mudanças urgentes, assim, mudanças muito importantes nessa área, né? Então, essa mudança não é uma mudança assim que vai acontecer externamente, né? Começa pela mudança interna, né? Então, começa com uma mudança dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. Então, aquilo que eu estou atraindo. Então, se eu estou atraindo uma dificuldade, é porque internamente eu criei essa dificuldade também, né? Então, aqui fala muito desse apoio para você realizar as mudanças que você precisa. A carta do equilíbrio. Então, mais uma vez, pede que você olhe com cuidado, até para questão financeira, né? E aí você coloca nessa balança o que eu preciso fazer, né? Talvez eu precise cortar gastos, talvez eu precise buscar investir mais, né? Tem algum movimento aqui que eu preciso fazer, eu devo colocar na balança para entender o que está pesando mais, o que está faltando, né? Dentro desse aspecto aqui que eu preciso me ajustar, né? Tá falando desse ajuste e desse olhar mais objetivo para essa parte da sua vida, né? Para a questão material, tá bem? E a carta da porta, ela é uma carta muito positiva. Então, ela está falando assim que esse mês de junho vai te trazer muitas possibilidades,
Então, uma porta se abre para você, e ainda que pareça algo assim que não é bem o que você queria, talvez nem pareça ser uma oportunidade importante, isso vai te permitir que você tenha outras portas, né, se abrindo, outros caminhos, outras possibilidades. Então é importante você considerar, tá? Então, aparentemente talvez pareça algo que não tem muita importância, mas vai te permitir um crescimento, né? E vai te permitir outras possibilidades. Então, quem aí é o mês que vai trazer essas oportunidades para você conseguir trilhar aí outros caminhos, tá bem? E por último, o anjo do ser, né? O anjo do ser é um anjo que vem falar muito de olhar para as nossas capacidades, né? Olhar para esse ser divino que nos habita também, né? Então a gente tem oportunidades de fazer mudanças, ainda que estejamos em situações assim ruins, né? Então, quando eu percebo que eu sou muito mais do que essa matéria, né? Essa matéria física, aquilo que eu estou vivendo no dia a dia, né? Eu posso entender que eu posso mudar esses aspectos que se apresentam e que são difíceis, né? Então, o anjo do ser vem te apoiar nesse momento a você reconhecer, né, que você é muito maior do que seus problemas, do que suas dificuldades atuais, tá bem? Bom, gente, essas são as cartas aí para o mês de junho, né? Espero que tenha te trazido uma orientação. Eu vou falar também sobre os chakras aí que podem estar mais afetados e como que você pode cuidar melhor deles, né? Então, para cada grupo tem um chakra específico que precisa de atenção, né? O reiki é uma boa técnica, né? Um bom processo de cura para te apoiar no equilíbrio dos seus chakras, né? No equilíbrio emocional, no equilíbrio da mente, no equilíbrio dessa força de ação que você precisa ter. Então, se você quiser fazer uma sessão com reiki, né? Então, fique à vontade de me procurar também, para que a gente possa marcar essa sessão. As sessões que eu tenho feito atualmente, elas são sessões à distância, tá? Então, você marca um horário, agenda um dia, e aí você, aí no conforto da sua casa, no seu momento aí de autocuidado, você vai receber essa energia e vai receber cartas também que vão trazer um apoio espiritual, uma orientação para o seu dia, né? Meditações também que vão apoiar no seu equilíbrio durante as semanas, né, que você tem. Então, o Reiki é algo que vem ajudar bastante a te trazer, né, esse equilíbrio energético, tá bom? Que vai te apoiar também no aspecto físico, espiritual, emocional, também. Então, um bom começo de mês, que tudo venha como um processo mais de aprendizado e de apoio para que a gente possa fazer as mudanças que precisa, né? E também, né, expandir e crescer naquilo que a gente precisa alcançar, tá bem? Então, muito obrigada
e até uma próxima.